Júlio, um milionário do agronegócio, está prestes a perder a fazenda de laranjas que herdou do pai depois de assinar o maior contrato de sua vida com compradores americanos. As árvores parecem saudáveis, mas os frutos simplesmente não aparecem, e a falência bate à porta enquanto todos os funcionários temem pelo emprego. Humilhada diariamente pela secretária Amanda, a jovem faxineira Rebecca guarda um segredo que ninguém imagina. Ela é estudante de agronomia e enxerga no solo o que os especialistas não viram. Em uma reunião tensa, quando tudo parece perdido, a voz mais ignorada da fazenda decide falar. E sua coragem muda o destino de todos. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Sob o céu alaranjado do amanhecer, a fazenda Santa Helena se estendia por mais de 500 hectares de terra fértil. Fileiras intermináveis de laranjeiras desenhavam um mar verde que ondulava com o vento. Era o maior império citrícola da região. E seu dono, Júlio Mendes, aos 38 anos, carregava esse legado nos ombros como quem carrega uma cruz de ouro. Júlio não era um homem de sorrisos fáceis. Alto, ombros largos, mãos calejadas de quem conhecia a terra, ele caminhava entre as árvores com um olhar penetrante. Havia herdado tudo do pai 3 anos antes: a fazenda, o conhecimento ancestral sobre solo e colheita e uma teimosia que muitos chamavam de determinação. Nunca havia pisado em uma universidade, mas conhecia cada palmo daquela terra como se fosse extensão de seu próprio corpo. Naquela manhã de março, porém, algo estava diferente. Júlio parou diante de uma laranjeira centenária, a mesma que seu avô havia plantado. As folhas estavam verdes, viçosas, mas os galhos permaneciam vazios. Nenhum fruto alaranjado pendia dos ramos. Seu maxilar se contraiu. Ainda nada? A voz de Amanda ecoou atrás dele, saltos finos afundando levemente na terra úmida. Ela se aproximou com uma prancheta contra o peito, cabelos presos em um coque impecável, maquiagem perfeita mesmo às 6 horas da manhã. Júlio, os americanos ligaram de novo. Querem confirmação da data de embarque. Ele não respondeu imediatamente. Continuou olhando para as árvores como se pudesse forçá-las a produzir através da força de vontade. Diga que está tudo conforme o planejado. Mas está. Amanda tocou levemente seu braço, voz suavizando. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, para tudo. Júlio se afastou sutilmente, começando a caminhar entre as fileiras. Amanda o seguiu, frustração lampejando brevemente em seus olhos, antes de recompor a máscara de dedicação profissional. O que Amanda não sabia é que Júlio havia assinado o maior contrato de sua vida 2 meses antes. 500 toneladas de laranjas premium para uma rede de supermercados americana, com adiantamento de R$2.500.000. O problema? Ele havia colocado a fazenda como garantia, e havia uma cláusula que o mantinha acordado todas as noites. Se a entrega atrasasse 7 dias, a propriedade entraria automaticamente em execução judicial. 7 dias. Era tudo que separava o império da ruína. Do outro lado da propriedade, onde ficavam as instalações administrativas, Rebecca Silva empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores. Aos 23 anos, ela era discreta como uma sombra. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo simples, uniforme azul impecável, olhos que observavam tudo, mas raramente se encontravam com os de alguém. Rebecca, o banheiro do 2º andar não vai se limpar sozinho. A voz estridente de Amanda ecoou pelo corredor. E quando terminar, quero o piso da sala de reuniões encerado. Os americanos podem aparecer a qualquer momento. Sim, senhora. A voz de Rebecca era baixa, respeitosa. Amanda passou por ela sem um segundo olhar, já discando no celular. Quando seus passos se distanciaram, Rebecca permitiu-se um suspiro silencioso. Seus olhos, porém, não refletiam submissão. Havia algo ali, uma inteligência aguda que observava, calculava, entendia. Ela morava com os pais em uma chácara a 3 quilômetros da fazenda. Todo dia, acordava às 5 da manhã, trabalhava até às 5 da tarde, e então pegava 2 ônibus para chegar à Universidade Estadual,
onde cursava o 3º ano de agronomia. Ninguém na fazenda sabia. Era seu segredo, sua esperança, seu futuro construído em silêncio. Mas ultimamente, algo a incomodava. Durante suas rondas de limpeza, ela observava pela janela do escritório. Via Júlio caminhando entre as laranjeiras com expressão cada vez mais sombria. Via os funcionários do campo cochichando, preocupados, e via algo que aparentemente mais ninguém estava vendo. Os sinais nas folhas, a coloração do solo, o padrão errático da irrigação. Ela sabia o que estava acontecendo, mas como uma faxineira poderia falar? Quem ouviria? Ao meio-dia, a casa grande da fazenda reunia 3 gerações de história. Dona Lúcia, aos 65 anos, preparava o almoço como fazia há décadas. Viúva há 3 anos, ela havia se tornado a âncora emocional de Júlio, embora ele raramente demonstrasse precisar de uma. "Você comeu hoje?" Ela perguntou quando o filho entrou, botas sujas de terra. "Não tenho fome, mãe." "Júlio." Ela parou o que estava fazendo, enxugou as mãos no avental e o encarou. "Fale comigo. O que está acontecendo com o laranjal?" Ele se serviu de café, evitando os olhos dela. "Nada que eu não consiga resolver." Seu pai também dizia isso, até o dia em que não pôde mais. A voz dela era firme, mas gentil. Orgulho de Mendes quebra mais ossos que queda de cavalo. Júlio quase sorriu. Quase. O pai tinha razão na maioria das vezes. Na maioria, não em todas. Dona Lúcia se aproximou, colocando a mão no rosto do filho. "Você não precisa carregar tudo sozinho. Existem pessoas ao seu redor. Pessoas boas, inteligentes. Se você apenas olhasse além do óbvio." Antes que ele pudesse responder, o celular tocou. Era o representante dos americanos. Júlio atendeu saindo para a varanda. Dona Lúcia observou através da janela como os ombros do filho se curvavam levemente a cada frase ouvida. Ela conhecia aquela postura. Era a mesma do marido quando o peso do mundo se tornava pesado demais. Seus olhos então se voltaram para o jardim, onde Rebeca regava os canteiros de flores. A moça trabalhava com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de Júlio. Havia algo nela, uma quietude que não era fraqueza, mas força contida. Dona Lúcia sempre percebeu coisas que outros não viam, e estava vendo algo agora. À tarde, Amanda convocou reunião com os funcionários do campo. Eram 23 homens e mulheres que dependiam da colheita para sobreviver. O clima na sala era tenso, carregado de preocupação não dita. "Quero explicações", Amanda começou, voz cortante como faca. "A colheita deveria ter começado há 2 semanas. O que vocês fizeram de errado na poda, nos agrotóxicos?" Silêncio pesado. "Alguém vai falar ou todos querem ser demitidos?" Ela bateu a prancheta na mesa. Um dos trabalhadores mais antigos, seu Miguel, de 50 anos e 30 de fazenda, ousou falar. "Senhora Amanda, nós fez tudo como sempre. A poda foi certinha, os produtos foram aplicados nas épocas certas." "Então, por que as árvores não estão produzindo?" Amanda o interrompeu. "Incompetência tem nome, seu Miguel. E eu vou descobrir de quem é a culpa." Rebeca estava no canto da sala, organizando materiais de limpeza. Seus dedos se crisparam na alça do balde. Ela sabia. Sabia exatamente o que estava errado. Mas suas palavras morreriam antes mesmo de deixarem sua garganta naquele ambiente. Quando a reunião terminou e todos saíram cabisbaixos, Amanda notou Rebeca ainda ali. "Você tem algum problema para resolver aqui?" "Não, senhora, já estou terminando." "Ótimo, porque faxineira que fica escutando conversa de gente importante geralmente acaba sem emprego." Amanda sorriu, mas não havia calor naquilo. "E seria uma pena. Você é tão dedicada." Rebeca abaixou a cabeça, mas seus olhos brilharam com algo que Amanda não soube interpretar. Não era medo, era determinação. Quando a noite caiu sobre a fazenda Santa Helena, Júlio estava em seu escritório cercado de papéis e projeções financeiras. Os números dançavam diante dele, todos levando à mesma conclusão aterradora. 7 dias. Tinha apenas 7 dias antes que tudo desmoronasse. Ele olhou pela janela para o laranjal mergulhado em escuridão. Em algum lugar,
Ali estava a resposta. Tinha que estar. O que ele não sabia é que a resposta não estava nas árvores. Estava caminhando silenciosamente pelos corredores de sua fazenda, carregando um balde e um segredo que poderia salvar tudo. O relógio marcava 6 dias para o prazo final, quando Júlio convocou uma reunião de emergência com seu agrônomo consultor. Dr. Henrique era um homem de 60 anos, formado pela melhor universidade agrícola do país, com décadas de experiência em citricultura. Se alguém tinha respostas, seria ele. Não faz sentido, Dr. Henrique murmurava, folheando relatórios e análises de solo. Eles estavam na sala de reuniões, mapas da fazenda espalhados sobre a mesa. A composição do solo está dentro dos parâmetros. A irrigação segue o cronograma. Os agrotóxicos foram aplicados corretamente. Então, por que as laranjeiras não estão produzindo? A voz de Júlio estava controlada, mas havia uma tensão visível em sua mandíbula. Às vezes a natureza tem seus próprios tempos. Talvez apenas precise de mais algumas semanas. Eu não tenho semanas. Júlio bateu a mão na mesa, fazendo todos pularem. Desculpe. Desculpe. Dona Lúcia, sentada no canto da sala, observava tudo em silêncio. Conhecia o filho bem o suficiente para saber que aquilo não era apenas sobre negócios. Era sobre honrar a memória do pai, sobre provar que era digno do legado. Amanda entrou na sala com uma bandeja de café, sorriso solícito nos lábios. Pensei que vocês pudessem precisar disso. Ela serviu Júlio primeiro, dedos roçando levemente os dele. Você parece tão tenso. Precisa relaxar. Obrigado, Amanda. Ele mal olhou para ela. Do lado de fora da porta, Rebeca empurrava seu carrinho de limpeza. Havia parado ao ouvir as vozes alteradas. Não era sua intenção espionar, mas as palavras flutuavam até ela como folhas ao vento. A composição do solo está dentro dos parâmetros. Ela ouviu o consultor repetir. Seus dedos se crisparam no cabo da vassoura. Não estava. Ela sabia que não estava. Nas últimas semanas, durante suas caminhadas matinais pela fazenda, antes do expediente começar, ela havia observado. As folhas apresentavam sintomas sutis de deficiência de potássio e magnésio. O amarelecimento irregular nas bordas, a forma levemente côncava, o brilho opaco. Eram sinais que seu professor de fertilidade do solo havia ensinado a identificar. Mas ela era apenas a faxineira. Quem acreditaria nela? Rebeca! A voz de Amanda a fez pular. A secretária havia saído da reunião e a encarava com olhos gelados. O que você está fazendo aqui? Limpando, senhora, como a senhora pediu. Limpando ou escutando? Amanda se aproximou, voz baixa e venenosa. Porque pessoas curiosas geralmente descobrem coisas que não deveriam. E pessoas que descobrem coisas que não deveriam perdem empregos, entendeu? Sim, senhora. Ótimo. Agora vá limpar os banheiros. Parece que alguém esqueceu para que serve. Amanda deu meia volta, mas não antes de adicionar. E quando terminar, quero o depósito reorganizado. Talvez trabalho físico pesado te ensine a ficar no seu lugar. Rebeca abaixou a cabeça, mas seus olhos brilhavam com algo que não era lágrimas. Era raiva contida, dignidade ferida, determinação silenciosa. Naquela tarde, Júlio fez algo que raramente fazia. Caminhou sozinho pelo laranjal sem propósito específico. Apenas andou, perdido em pensamentos, mãos nos bolsos. O sol de março queimava forte, mas ele mal notava. Foi quando a viu. Rebeca estava agachada próxima a uma das laranjeiras mais antigas, aparentemente examinando algo no solo. Ela não o havia percebido. Seus dedos tocavam a terra com uma delicadeza quase reverente. Depois se erguiam para examinar uma folha caída, virando-a contra a luz. Você perdeu algo? Júlio perguntou. Ela pulou, assustada, deixando cair a folha. Senhor Júlio, eu estava apenas... Seus olhos procuravam por uma desculpa plausível. Está tudo bem. Não estou te acusando de nada. Ele se aproximou, genuinamente curioso. O que você estava olhando? Rebeca hesitou. Era a primeira vez que ele falava com ela diretamente, além dos raros bom dia nos corredores.
De perto, ele era ainda mais imponente, mas havia algo em seus olhos naquele momento. Cansaço, talvez. Vulnerabilidade. A terra, ela disse suavemente, surpreendendo-se com a própria coragem. Ela está pedindo ajuda. Júlio franziu a testa. O que você quer dizer? Mas antes que ela pudesse responder, a voz de Amanda ecoou ao longe. Rebeca, onde você está? O momento se desfez como névoa. Rebeca se levantou rapidamente, limpando as mãos no uniforme. Com licença, senhor. E saiu quase correndo. Júlio ficou ali, olhando para a folha caída que ela havia examinado. Pegou-a, virou contra a luz como a vira fazer. Não viu nada além de uma folha, mas algo naquele breve encontro o incomodava. A maneira como ela tocava a terra, a intensidade em seus olhos, como se ela visse algo que ele não conseguia. Pela primeira vez em semanas, Júlio pensou em algo além da colheita. Pensou na faxineira silenciosa que ninguém realmente via. Naquela noite, a casa de Rebeca era simples, mas acolhedora. Seu pai, Senhor Antônio, era pedreiro aposentado. Sua mãe, Dona Maria, costureira. Gente humilde que trabalhara a vida inteira para dar à filha uma chance que eles nunca tiveram: educação. Como foi o trabalho, filha? Dona Maria perguntou durante o jantar. Como sempre, mãe. Rebeca mexia na comida sem muito apetite. Você parece preocupada. Seu pai a observava com aquela percepção aguçada que apenas pais têm. Aconteceu algo? Rebeca suspirou. É sobre a fazenda. Eles estão com problemas na colheita. E isso te afeta como? Não deveria. Ela mordeu o lábio. Mas eu sei o que está errado. Aprendi na faculdade. Vi os sintomas. É deficiência nutricional no solo, provavelmente potássio e magnésio. O manejo de fertilização está inadequado para as necessidades atuais das plantas. Mas como eu posso falar? Sou só a faxineira. Senhor Antônio colocou o garfo na mesa, olhando seriamente para a filha. Rebeca, você trabalha duro há 3 anos. Estuda à noite, tira boas notas, é uma das melhores da turma. Quando vai parar de se esconder? Eu não estou me escondendo, pai. Estou sendo realista. Quem vai ouvir uma faxineira falando de agronomia? Ainda mais quando tem consultores formados há décadas dando opinião. Consultores que não estão vendo o que você está vendo, Dona Maria adicionou gentilmente. Filha, humildade é virtude. Mas silêncio quando você pode ajudar não é humildade. É medo. As palavras ecoaram em Rebeca durante toda a noite, enquanto estudava para suas provas. Será que era medo ou era prudência? Ela havia visto como Amanda tratava os funcionários. Como Júlio, apesar de justo, era distante e desconfiava de novos métodos. Falar poderia custar seu emprego e ela precisava desse dinheiro para terminar a faculdade. Mas e se a fazenda quebrasse? Todos perderiam os empregos de qualquer forma. No 5º dia antes do prazo, a tensão na fazenda era palpável. Os funcionários do campo cochichavam entre si, preocupados. Rumores circulavam. Alguns já procuravam emprego em outras propriedades. Amanda convocou nova reunião, dessa vez mais agressiva. Alguém aqui está sabotando a produção, e eu vou descobrir quem é. Sabotando? Seu Miguel se levantou indignado. Nós estamos aqui há décadas. Como a senhora pode falar isso? Porque não existe outra explicação. As árvores estão saudáveis, o solo está adequado, mas não tem produção. Alguém fez algo errado propositalmente. A sala explodiu em protestos. Vozes se ergueram, acusações voaram. Era o caos. Rebeca estava no fundo, como sempre. Mas desta vez, algo se rompeu dentro dela. Ver pessoas boas sendo acusadas injustamente, ver a dor em seus rostos, ver Amanda usando a ignorância como arma. Ela deu um passo à frente, depois outro. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Ninguém está sabotando nada. O silêncio foi instantâneo. Todas as cabeças se viraram. Amanda a encarou com fúria mal disfarçada. Desculpe, a faxineira agora tem opinião sobre agricultura? Tenho opinião sobre justiça. Os olhos de Rebeca encontraram os dela sem vacilar. Essas pessoas trabalham duro. Não merecem ser acusadas sem provas. E você acha que sabe mais que os especialistas? Amanda riu, mas não havia humor ali. Você que limpa banheiros para viver?
Sei o suficiente para reconhecer quando alguém está procurando bodes expiatórios em vez de soluções. A tensão na sala era elétrica. Os funcionários observavam boquiabertos. Ninguém nunca havia enfrentado Amanda assim. Você está despedida, Amanda disse friamente. Não está. A voz veio da porta. Júlio estava ali, e ninguém sabia há quanto tempo. Ao seu lado, Dona Lúcia observava tudo com olhos atentos. Júlio, esta funcionária foi insubordinada e defendeu pessoas inocentes de acusações infundadas. Ele entrou na sala, presença comandando a atenção imediata. Amanda, não existe sabotagem. Se existisse, eu teria encontrado evidências. Mas então, o que está causando? Não sei, ele admitiu. E foi a primeira vez que alguém o ouviu dizer essas palavras. Mas sei que jogar culpa em quem não tem não vai resolver. Seus olhos encontraram os de Rebecca. Havia algo ali, uma pergunta não formulada, uma curiosidade despertada. A reunião se dissolveu em murmúrios. Amanda saiu furiosa, saltos martelando o piso. Os funcionários dispersaram, aliviados, mas ainda preocupados. Rebecca estava prestes a sair quando sentiu uma mão leve em seu braço. Era Dona Lúcia. Obrigada por defender meus funcionários, a senhora disse gentilmente. Coragem é rara. Eu apenas disse a verdade, Dona Lúcia. A verdade requer mais coragem do que mentiras convenientes. Os olhos da matriarca eram penetrantes, sábios. Minha filha, algo me diz que você tem mais a oferecer do que apenas coragem. Rebecca abriu a boca, depois fechou. Como aquela mulher parecia ver através dela. Quando estiver pronta para falar o que realmente sabe, Dona Lúcia sussurrou, terá ouvidos dispostos a escutar. E com isso, ela se foi, deixando Rebecca sozinha no corredor, coração batendo forte, mente girando. Restavam 5 dias. A tempestade estava apenas começando. 4 dias restavam quando o impossível aconteceu. Os americanos decidiram fazer uma visita de inspeção não programada. A ligação chegou às 7 horas da manhã. Júlio atendeu ainda no quarto e sua expressão mudou de sono para pânico controlado em segundos. Quando? Hoje. Mas nós não... Sim, entendo. Estaremos prontos. Amanda entrou em modo de crise. Todos os funcionários de uniforme limpo. Quero esta fazenda impecável em 3 horas. Rebecca, você vai precisar de ajuda. Chame mais 2 pessoas da limpeza. A propriedade se transformou em um formigueiro humano. Pisos sendo encerados, janelas polidas até brilharem como cristal. Jardins aparados com precisão cirúrgica. Era uma produção teatral desesperada para esconder que o personagem principal, as laranjas, simplesmente não estava no palco. Júlio vestiu sua melhor camisa, mas não conseguia esconder a tensão em seus ombros. Dona Lúcia o observou se arrumar, coração apertado de preocupação maternal. Filho, você precisa ser honesto com eles. Honesto? Ele riu sem humor, ajeitando o cinto. Mãe, se eu for honesto, perco tudo. A fazenda, o dinheiro adiantado, o nome da família. Tudo que o pai construiu. Seu pai construiu com verdade, não com máscaras. Ela se aproximou, colocando as mãos nos ombros dele. A fazenda pode ser reconstruída, sua integridade não. Mas Júlio já havia saído, passos pesados ecoando pelo corredor. Os americanos chegaram ao meio-dia em 2 caminhonetes pretas reluzentes. Eram 3 executivos, o Sr. Harris, diretor de compras, sua assistente Jennifer e um agrônomo consultor chamado Dr. Peterson. Todos impecavelmente vestidos, óculos escuros, expressões profissionais neutras. Senhor Mendes, Harris cumprimentou com aperto de mão firme. Esperamos que nossa visita não seja inconveniente. De forma alguma, sejam bem-vindos à Fazenda Santa Helena. Júlio manteve o tom confiante, mas Rebecca, que servia água e café na varanda da casa grande, notou como seus dedos tamborilavam nervosamente na coxa. Gostaríamos de ver o laranjal, Dr. Peterson disse direto ao ponto, sotaque texano carregado. Conferir a qualidade das frutas que estaremos comprando. O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. Claro, Júlio respondeu. Amanda, prepare os jipes.
A caravana percorreu os 500 hectares lentamente. Júlio explicava o sistema de irrigação, a história da fazenda, as técnicas de manejo herdadas de seu pai. Mas os americanos não estavam interessados em história. Estavam interessados em laranjas. Senhor Mendes, Harris finalmente falou, voz cuidadosamente neutra. Onde estão as frutas? Elas estão levemente atrasadas. Questão de clima, sabe como é. Dr. Peterson desceu do jipe e caminhou até uma das árvores. Examinou as folhas, o solo, os galhos vazios. Seu rosto permaneceu profissional, mas seus olhos diziam tudo. Senhor Mendes, com todo respeito, isto não é levemente atrasado. Estas árvores não vão produzir a tempo. E pelo que estou vendo, ele esfregou uma folha entre os dedos. Há deficiências nutricionais sérias aqui. Júlio sentiu o chão sumir sob seus pés. Eu tenho consultores trabalhando nisso. Em alguns dias... Alguns dias? Harris interrompeu, tirando os óculos escuros. Senhor Mendes, nosso contrato especifica a entrega em 4 dias. 500 toneladas de laranjas premium. O senhor assinou. Colocou sua fazenda como garantia. Eu sei o que assinei. A voz de Júlio saiu mais alta que pretendia. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Eu apenas preciso de mais tempo. Tempo não está no contrato. Jennifer consultou seu tablet, voz mecânica. Cláusula 7, parágrafo 3. Atraso superior a 7 dias resulta em execução automática da garantia. Amanda, que havia permanecido silenciosa, tentou intervir com seu sorriso mais charmoso. Tenho certeza que podemos chegar a um acordo civilizado. Talvez um café, uma conversa mais calma. Harris a ignorou completamente. Dr. Peterson, qual sua avaliação? O agrônomo olhou ao redor. Profissional, mas inflexível. Esta plantação não vai produzir adequadamente pelos próximos 2 meses, no mínimo. Há deficiência clara de nutrientes essenciais, provavelmente potássio e magnésio. O programa de fertilização foi inadequado para as necessidades atuais do solo. Seria necessária intervenção imediata e, mesmo assim... Entendido. Harry se virou para Júlio. Lamento, Sr. Mendes. Vou contatar nossos advogados. O senhor tem até segunda-feira para produzir as laranjas ou devolver o adiantamento com juros. Caso contrário, a fazenda será executada conforme contrato. Júlio ficou paralisado, vendo seu mundo desmoronar em tempo real. Não eram apenas números ou terras. Era o legado de 3 gerações. Era a promessa que fizera ao pai no leito de morte. Vou cuidar de tudo, pai, prometo. Os americanos voltaram para as caminhonetes sem mais palavras. A poeira levantada pelos veículos parecia simbolizar os sonhos de Júlio se dissipando no ar. Quando o barulho dos motores se distanciou, o silêncio que caiu sobre a fazenda era sepulcral. Os funcionários que haviam testemunhado a cena de longe baixaram as cabeças. Todos sabiam o que isso significava. Sem fazenda, sem empregos. Amanda tentou se aproximar de Júlio, mas ele a afastou com um gesto brusco. Me deixe sozinho. Mas, Júlio, nós podemos... Sozinho, ele gritou, voz quebrando na última sílaba. Ele caminhou sem direção, passos tropeçando ocasionalmente, até se encontrar no meio do laranjal, no exato lugar onde o avô havia plantado a primeira árvore, onde o pai o ensinara a reconhecer solo fértil, onde todas as suas memórias mais preciosas estavam enterradas. Júlio caiu de joelhos na terra, cabeça entre as mãos, e pela primeira vez desde o funeral do pai, ele chorou. Foi assim que Rebeca o encontrou. Ela havia seguido à distância, preocupada. Vira a força sempre presente nele se esfarelar. E algo dentro dela, talvez coragem, talvez desespero, talvez destino, a fez continuar caminhando até estar a poucos metros dele. Senhor Júlio? Sua voz era suave, quase um sussurro. Ele ergueu a cabeça bruscamente, limpando o rosto com as costas da mão. Eu disse que queria ficar sozinho. Eu sei. Desculpe. Ela deveria ter ido embora. Todo o instinto de autopreservação gritava para ir embora. Mas seus pés permaneceram firmes. Mas eu não posso. Não pode o quê? Ele se levantou, embaraço se transformando em raiva defensiva. Não pode me deixar em paz?
Não pode respeitar quando alguém pede privacidade? Não posso ficar calada enquanto você perde tudo por um problema que tem solução. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de possibilidades. Júlio a encarou realmente pela primeira vez. Não como a faxineira invisível nos corredores, mas como uma pessoa. Viu a determinação em seus olhos, a postura ereta apesar do uniforme simples, a inteligência que pulsava por trás do silêncio habitual. O que você disse? Rebeca respirou fundo. Era agora ou nunca. O agrônomo americano estava certo. É deficiência nutricional. Potássio e magnésio, especificamente. Os sintomas estão todos ali. Folhas amareladas nas bordas, crescimento retardado, frutos que não se desenvolvem. O programa de fertilização que está sendo usado é o mesmo de 10 anos atrás, mas o solo mudou. Ele esgotou esses nutrientes e ninguém ajustou o manejo. Júlio piscou, processando. Como você não é faxineira? Sou. E também estudante de agronomia. Terceiro ano na Universidade Estadual. As palavras saíam em cascata agora, libertas após meses de contenção. Trabalho de dia e estudo à noite. Eu não falei antes porque... Quem acreditaria na faxineira? Mas eu vi os sinais há semanas. Reconheci o padrão. Aprendi sobre isto nas aulas de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Ele a encarava como se ela houvesse descido de uma nave espacial. Você está dizendo que sabe como resolver isso? Sei. Aplicação emergencial de fertilizantes ricos em potássio e magnésio, ajuste do pH do solo e irrigação controlada. Não vai fazer as frutas atuais amadurecerem a tempo para o contrato. Isso é impossível. Mas pode estimular nova floração e acelerar o desenvolvimento dos frutos que já começaram a se formar. Em 2 semanas, talvez 3, você teria laranjas. Não 500 toneladas, mas o suficiente para renegociar. Júlio deu um passo à frente, depois outro, até estar a poucos centímetros dela. Rebeca sentiu seu coração disparar, mas manteve o olhar firme. Por que não falou antes? A voz dele era crua, vulnerável. Tentei, indiretamente. Mas ninguém ouve faxineiras. E eu tive medo de perder meu emprego. Preciso dele para pagar a faculdade. E por que está falando agora? Rebeca pensou nos funcionários, em seu Miguel com 30 anos de fazenda, em Dona Maria, que dependia do salário para o tratamento de saúde, em todas as famílias que seriam destruídas. Pensou em Júlio caído de joelhos na terra, quebrando sob o peso de um legado impossível. Porque algumas coisas são mais importantes que medo. Algo mudou no rosto de Júlio. A desconfiança se transformou em esperança cautelosa, depois em algo mais profundo. Respeito, admiração. Você conseguiria fazer isso? Implementar esse plano? Com os recursos certos e permissão para trabalhar, sim. Ele estendeu a mão, suja de terra e lágrimas. Então você está contratada. Não como faxineira, como agrônoma. Rebeca olhou para a mão estendida, depois para os olhos dele. Viu sinceridade, desespero, mas também algo que não esperava. Confiança. Ela apertou a mão dele. Não vou decepcionar. Eu sei. E era verdade. De alguma forma inexplicável, ele sabia. Quando voltaram para a casa, Amanda os interceptou, olhos estreitados com suspeita. Onde vocês estavam? Resolvendo problemas, Júlio respondeu, voz firme pela primeira vez em dias. Convoque reunião imediata, todos os funcionários. Tenho um anúncio a fazer. E enquanto marchava em direção à casa, Rebeca, ao seu lado, algo começou a mudar na fazenda Santa Helena. A esperança, frágil mas real, começou a florescer. A sala de reuniões estava repleta. Todos os 23 funcionários do campo, os 5 do escritório, Dona Lúcia, Amanda e agora a Rebeca, que estava de pé ao lado de Júlio. A mudança de posição não passou despercebida. Olhares curiosos, cochichos baixos, especulações silenciosas. Amanda estava rígida em sua cadeira, maxilar contraído, olhos fixos em Rebeca com ódio mal disfarçado. Ela sentia que algo havia mudado. E mudanças significavam perda de controle. Júlio bateu na mesa, chamando atenção. O silêncio foi instantâneo.
Vocês todos sabem da situação. Os americanos estiveram aqui, viram o Laranjal e nos deram um ultimato. Segunda-feira é o prazo final. Rostos se entreolharam, preocupados. Alguns já haviam começado a empacotar pertences, esperando o inevitável. Mas hoje, descobri algo. Júlio fez uma pausa, olhando para Rebeca com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Descobri que a solução estava aqui o tempo todo, caminhando pelos nossos corredores, observando, aprendendo, esperando ser ouvida. Amanda se mexeu na cadeira, inquieta. Júlio, do que você está falando? Estou falando sobre reconhecer valor onde não estávamos olhando. Ele se virou para os funcionários. Rebeca, que trabalhou conosco como faxineira nos últimos 2 anos, é estudante de agronomia, está no 3º ano. E ela identificou exatamente o que está errado com o nosso Laranjal. O silêncio explodiu em murmúrios. Seu Miguel se inclinou para a frente, interessado. Outros funcionários trocaram olhares de surpresa genuína. Isso é ridículo! Amanda se levantou bruscamente. Júlio, nós temos consultores formados com décadas de experiência. E você vai confiar em uma faxineira que faz faculdade pública? Vou confiar em alguém que teve coragem de falar quando ninguém mais tinha respostas. A voz de Júlio era firme, definitiva. Rebeca, por favor, explique a todos. Todas as atenções se voltaram para ela. Rebeca sentiu o peso de 20 e tantos pares de olhos, sentiu as pernas tremerem levemente, mas a voz de seu pai ecoou em sua mente. Quando vai parar de se esconder? Ela respirou fundo e começou. O problema não é sabotagem, não é preguiça, não é incompetência de ninguém aqui. Seus olhos varreram a sala, estabelecendo conexão. O solo esgotou nutrientes essenciais, principalmente potássio e magnésio. As árvores estão literalmente famintas. Por isso, não produzem frutas adequadamente. Mas os testes de solo... Alguém começou. Os testes foram baseados em parâmetros antigos. O solo mudou ao longo dos anos, mas o programa de fertilização não acompanhou. Rebeca pegou um papel e começou a desenhar, explicando de forma que todos pudessem entender. É como tentar alimentar uma pessoa adulta com porções de criança. Não é suficiente. Seu Miguel assentiu lentamente. Faz sentido. Meu pai dizia que terra é coisa viva, muda com o tempo. Exatamente. Rebeca sorriu, grata pelo apoio. E podemos corrigir isso. Não há tempo de salvar o contrato atual, mas em 2 a 3 semanas teremos produção, suficiente para renegociar termos. E você sabe fazer isso? Dona Lúcia perguntou, voz gentil, mas olhos penetrantes. Sei, estudei casos similares. Pratiquei nas terras experimentais da universidade. Não posso garantir milagres, mas posso garantir meu melhor esforço. Amanda riu, som áspero e desagradável. Isso é insanidade. Júlio, você vai jogar fora o trabalho de gerações por causa de uma menina que limpa chãos e teve algumas aulas? Vou dar uma chance para alguém que enxergou o que especialistas caros não viram. Júlio a encarou e havia algo novo em seus olhos. Decepção. Amanda, quantas vezes você pisou no Laranjal nas últimas semanas? Ela hesitou. Eu estava ocupada com a administração. Rebeca passa por lá todo dia. Antes do trabalho começar, ela caminha entre as árvores, observa, aprende. Ele balançou a cabeça. Talvez eu devesse ter prestado mais atenção em quem realmente se importa. A humilhação no rosto de Amanda era palpável. Seus punhos se fecharam, unhas cravando nas palmas, mas ela era inteligente demais para explodir publicamente. Em vez disso, forçou um sorriso gelado. Claro, como quiser. É sua fazenda, por enquanto. A ameaça velada não passou despercebida. Júlio ignorou. Rebeca, você tem carta branca. Diga o que precisa e eu providencio. Funcionários. Quem estiver disposto a trabalhar dobrado sob a orientação dela, eu pago horas extras. Quem quiser procurar outro emprego, eu entendo. Mas eu peço que nos deem, uma chance. Seu Miguel foi o primeiro a se levantar. Eu fico. 30 anos aqui, não vou desistir agora. Um por um, os outros funcionários se levantaram também. Alguns incertos, outros determinados, mas todos ali. Era mais que lealdade.
Era família. Rebeca sentiu lágrimas picarem seus olhos, mas não as deixou cair. Não agora. Agora era hora de trabalhar. Obrigada, ela disse, voz embargada. Não vou decepcionar vocês. A reunião se dissolveu em planejamento intenso. Rebeca listou todos os fertilizantes necessários, as quantidades, os pontos específicos de aplicação. Júlio anotava tudo, fazendo ligações, mobilizando recursos. Dona Lúcia coordenava a logística, sua experiência de décadas como espinha dorsal da fazenda finalmente sendo reconhecida. Amanda saiu da sala sem ser notada, telefone já na mão, dedos digitando furiosamente. Nas 48 horas seguintes, a fazenda Santa Helena se transformou em um organismo vivo e pulsante. Caminhões chegavam com fertilizantes especiais. Rebeca estava em todo lugar simultaneamente. No campo, orientando a aplicação, no escritório, calculando dosagens, no laboratório improvisado, testando amostras de solo. Júlio trabalhava ao lado dela, aprendendo, questionando, impressionado. Ele havia explicar conceitos complexos para funcionários com pouca escolaridade de forma tão clara que até uma criança entenderia. Via a paixão em seus olhos quando falava sobre plantas, sobre solo, sobre a mágica química da vida crescendo da terra. E ela o via também. Via o homem por trás do milionário. Via como ele tratava cada funcionário pelo nome, conhecia suas famílias, carregava peso invisível nos ombros. Via a vulnerabilidade que ele escondia sob camadas de controle e eficiência. No segundo dia, enquanto trabalhavam lado a lado aplicando fertilizante em uma seção específica, Júlio finalmente perguntou: por que agronomia? Rebeca limpou o suor da testa, deixando uma mancha de terra. Meus avós tinham uma pequena horta. Quando eu era criança, minha avó me ensinava sobre plantas. Dizia que elas conversam com quem sabe ouvir. Ela sorriu com a memória. Achei que era a história de vó, mas quando comecei a estudar, percebi que era verdade. Elas conversam através de sinais, cores das folhas, textura do solo, padrões de crescimento. É uma linguagem e eu queria aprendê-la. E aprendeu. Não era pergunta. Era constatação admirada. Ainda estou aprendendo. Sempre estarei. A terra nunca para de ensinar. Júlio olhou ao redor. Para sua fazenda, seu legado, sua prisão de ouro. Eu achei que sabia de tudo, que as técnicas do meu pai eram perfeitas, que mudança significava traição. Mudança significa evolução. Seu pai era brilhante para a época dele. Você pode ser brilhante para a sua. Não precisa escolher entre honrá-lo e crescer. As palavras atingiram algo profundo nele. Pela primeira vez desde a morte do pai, Júlio sentiu o peso nos ombros aliviar ligeiramente. Talvez ele não precisasse carregar tudo sozinho. Talvez pedir ajuda não fosse fraqueza. Obrigado, ele disse suavemente. Pelo quê? Por não desistir de falar. Por ter coragem quando eu não tive. Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Não era romance. Ainda não. Era reconhecimento. Duas almas encontrando valor uma na outra, além das superfícies, além das classes sociais, além das expectativas. Dona Lúcia observava de longe, da janela da cozinha, e sorria. Ela havia visto aquele olhar antes, no dia em que conhecera o marido, décadas atrás. Mas nem tudo eram flores. Amanda observava também, mas seus olhos não sorriam. Ela havia feito ligações, plantado sementes de dúvida em ouvidos estratégicos, e agora esperava que germinassem. Na manhã do terceiro dia, um carro do Departamento de Agricultura Estadual apareceu na fazenda. 2 fiscais desceram, expressões profissionais sérias. Senhor Júlio Mendes, recebemos denúncia anônima de uso irregular de agrotóxicos e fertilizantes. Precisamos fazer inspeção completa. Júlio empalideceu. Uma inspeção agora atrasaria tudo em dias preciosos, e ele sabia exatamente quem havia feito a denúncia. Amanda estava na varanda, sorriso discreto nos lábios. Mas antes que o pânico se instalasse, Rebeca deu um passo à frente. Senhores fiscais, meu nome é Rebeca Silva, estudante de agronomia da Universidade Estadual e responsável técnica temporária desta propriedade. Todos os produtos aplicados estão listados aqui, com dosagens, datas e justificativas técnicas. Ela entregou uma pasta organizada meticulosamente.
Tudo dentro das normas da Anvisa e do mapa. Podem verificar. Os fiscais folhearam, impressionados com a organização. Você é a responsável técnica? Sou. Sob supervisão do Sr. Mendes, claro, mas sim. E você tem quantos anos de formada? Ainda não me formei. Estou no 3º ano. Um dos fiscais franziu a testa. Tecnicamente, você não pode assumir responsabilidade técnica sem o diploma e registro no conselho. O coração de Rebeca gelou. Era verdade. Na empolgação de ajudar, ela havia esquecido esse detalhe burocrático crucial. Mas Dona Lúcia, que havia se aproximado silenciosamente, interveio. E ela não está assumindo oficialmente. Está trabalhando como assistente, sob orientação de nosso consultor Dr. Henrique, que tem registro ativo. Não é mesmo, filho? Júlio entendeu imediatamente. Exatamente. Dr. Henrique está supervisionando remotamente. Rebeca apenas executa sob orientação dele. Era uma meia-verdade, mas suficiente para satisfazer a burocracia. Os fiscais inspecionaram por 3 horas, checaram documentos, testaram amostras e, no final, carimbaram a aprovação. Tudo dentro das normas. Boa sorte com a colheita. Quando partiram, Júlio se virou para Amanda. Você fez isso. Não sei do que está falando, mas ela não conseguiu esconder o triunfo nos olhos. Sabe sim, e está despedida. O sorriso de Amanda morreu. Você não pode me despedir. Eu sei demais sobre esta fazenda, sobre você. Pode tentar me chantagear, mas eu prefiro enfrentar consequências da verdade do que viver com o veneno da sua presença. Júlio estava calmo, mas implacável. Você tem até o fim do dia para deixar a propriedade. Amanda olhou ao redor procurando apoio. Encontrou apenas olhares frios. Até os funcionários que ela havia intimidado por anos a encaravam sem medo agora. Ela partiu 1 hora depois, carro levantando nuvem de poeira e ressentimento. E a fazenda, livre daquela energia tóxica, pareceu respirar mais leve. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Júlio dormiu profundamente. Não porque os problemas haviam desaparecido, mas porque finalmente não estava enfrentando-os sozinho. E em sua pequena casa, Rebeca estudava até tarde, revisando cada cálculo, cada decisão, cada passo. Porque agora não era apenas sobre ela. Era sobre todas aquelas famílias, e ela não ia falhar. 18 dias após a aplicação emergencial de nutrientes, algo mágico começou a acontecer no laranjal da fazenda Santa Helena. Júlio acordou ao amanhecer, como sempre, mas algo no ar estava diferente. Um aroma doce e cítrico flutuava na brisa matinal. Ele vestiu as botas rapidamente e caminhou até a primeira fileira de laranjeiras. E ali, penduradas nos galhos como pequenos sóis alaranjados, estavam as laranjas. Não muitas ainda. Não os números impossíveis do contrato original. Mas estavam ali, reais, perfeitas, brilhando sob a luz dourada do amanhecer como promessas cumpridas. Júlio tocou uma delas com reverência, sentindo o peso firme, a textura ligeiramente rugosa da casca. Seus olhos arderam com emoção. Não era apenas uma fruta, era a validação de que confiar, de que ouvir, de que mudar havia sido a decisão certa. Elas estão lindas, não estão? A voz suave de Rebeca veio de trás dele. Ele se virou. Ela estava com os cabelos soltos pela primeira vez desde que a conhecera. Ondas castanhas emoldurando seu rosto. Não usava mais o uniforme azul de faxineira, mas roupas simples de trabalho de campo. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, ela nunca parecera tão bonita. Você fez isso, Júlio disse, voz rouca de emoção. Você salvou tudo. Nós fizemos isso, Rebeca corrigiu gentilmente. Você teve coragem de confiar. Os funcionários trabalharam incansavelmente. Dona Lúcia manteve todos alimentados e motivados. Foi trabalho de todos. Mas começou com você tendo coragem de falar. Eles caminharam juntos entre as fileiras, observando os frutos que começavam a aparecer em quantidade crescente. Não seria uma colheita recorde, mas seria suficiente. Talvez não para cumprir o contrato original, mas para negociar, para sobreviver, para recomeçar. Preciso ligar para os americanos, Júlio disse, mas não havia medo em sua voz agora, apenas determinação serena.
Vou ser honesto, mostrar o que temos, o que podemos oferecer e deixar que decidam. Honestidade é sempre o caminho mais difícil, mas é o único que te deixa dormir em paz. Rebecca tocou levemente o braço dele, gesto simples, mas carregado de apoio. Júlio cobriu a mão dela com a sua. O toque durou apenas segundos, mas ambos sentiram a eletricidade ali. Não era mais apenas respeito profissional. Era algo mais profundo, mais verdadeiro, crescendo naturalmente como as laranjas que o cercavam. A ligação foi feita às 9 horas da manhã. Júlio colocou no viva voz. Dona Lúcia e Rebecca presentes como testemunhas. Senhor Harris, aqui é Júlio Mendes da Fazenda Santa Helena. Senhor Mendes. A voz do americano era profissional, mas havia curiosidade ali. Está ligando para informar sobre a devolução do adiantamento? Estou ligando para propor uma renegociação. Júlio manteve a voz firme. Identificamos o problema no Laranjal, corrigimos e agora temos frutos se desenvolvendo. Não 500 toneladas imediatamente, mas posso oferecer 150 toneladas de laranjas premium em uma semana e o restante em entregas mensais pelos próximos 3 meses. Silêncio do outro lado. Júlio podia ouvir o próprio coração batendo. Senhor Mendes, isso não é o que contratamos. Eu sei. E estou preparado para devolver o adiantamento se preferirem. Mas gostaria que viessem ver o que conseguimos. O produto é excepcional. Melhor que o prometido inicialmente, na verdade. Porque agora o solo está equilibrado. E eu posso garantir qualidade consistente daqui para frente. Mais silêncio. Depois, suspiro pensativo. Dr. Peterson está aqui comigo. Ele diz que corrigir deficiências nutricionais severas em menos de 3 semanas é estatisticamente improvável. Rebecca se inclinou para frente. Senhor Harris, aqui é Rebecca Silva, responsável técnica pelo projeto de recuperação. Estatisticamente improvável não significa impossível. Usamos técnicas de fertilização emergencial, combinadas com bioestimulantes e ajuste preciso de pH. As laranjas que temos agora têm níveis de doçura e acidez ideais para o mercado americano. Posso enviar todos os dados técnicos se desejarem. Você é a faxineira que... Sou estudante de agronomia. E sim, também trabalhava como faxineira. Mas vi o que outros não viram porque estava prestando atenção. Risada baixa do outro lado. Dr. Peterson quer saber de qual universidade você é. Universidade Estadual cursando o 3º ano. Murmúrios abafados, discussão em inglês que não conseguiam entender completamente. Depois, Harris voltou. Está bem, vamos até aí amanhã. Se o produto for realmente premium, como vocês alegam, podemos considerar o novo cronograma. Mas tem uma condição. Júlio segurou a respiração. Qual? Queremos a senhorita Rebecca como consultora permanente desta fazenda, com contrato de exclusividade para garantir qualidade. Não faremos negócio se ela não estiver envolvida. Rebecca arregalou os olhos, chocada. Júlio olhou para ela, sorriso lento se formando em seu rosto. Acho que podemos arranjar isso, ele disse. Quando desligou, a sala explodiu em comemoração. Dona Lúcia abraçou Rebecca com lágrimas nos olhos. Você salvou nossa família, menina. Como posso agradecer? Já agradeceram. Me deram chance quando ninguém mais daria. Os americanos chegaram no dia seguinte com equipamento de análise completo. Testaram as laranjas, o solo, entrevistaram funcionários, inspecionaram cada centímetro da operação. Dr. Peterson ficou particularmente impressionado. Senhorita Silva, este trabalho é nível de mestrado. Você documentou tudo? Documentei. Estava pensando em usar como base para meu trabalho de conclusão de curso. Publique isso. Sério, a comunidade científica precisa ver. No fim do dia, os contratos foram renegociados. Entregas menores, mas mais frequentes, preço ligeiramente mais alto por qualidade superior e cláusula especial garantindo que Rebecca supervisionaria todas as colheitas futuras. Quando os americanos partiram, desta vez com apertos de mão calorosos e promessas de parceria longa, a fazenda inteira celebrou. Seu Miguel trouxe seu violão. Alguém acendeu uma fogueira. E pela primeira vez em meses havia risadas genuínas ecoando pela propriedade.
Júlio observava de longe, encostado em um pilar da varanda, sorriso tranquilo no rosto. Dona Lúcia se aproximou, colocando a mão no ombro do filho. Seu pai estaria orgulhoso. Acha mesmo? Tenho certeza. Não porque você salvou a fazenda, mas porque você aprendeu a lição mais importante, que força não é fazer tudo sozinho, é ter humildade para aceitar ajuda. Júlio olhou para onde Rebeca estava, cercada de funcionários, rindo de algo que seu Miguel havia dito. Ela brilhava sob a luz da fogueira, não pela aparência, mas pela energia que emanava. Era a luminosidade de alguém que encontrou seu propósito. Mãe, eu acho que estou me apaixonando por ela. Dona Lúcia sorriu, aquele sorriso de mãe que sabe das coisas antes mesmo dos filhos. Acho que essa é a parte mais óbvia de toda essa história, meu filho. Mas ela é tão jovem. E eu sou... É o quê? Homem bom? Trabalhador? Alguém que finalmente aprendeu a enxergar valor verdadeiro? Ela balançou a cabeça. Júlio, seu pai e eu tínhamos 15 anos de diferença. O que importa não é a idade. É respeito, admiração, parceria. E vocês dois têm tudo isso. Naquela noite, quando a festa se dissolveu e todos foram dormir, Júlio encontrou Rebeca sozinha no laranjal. Ela estava sob a árvore centenária, a mesma onde ele a vira pela primeira vez examinando o solo. Não consegue dormir? Ele perguntou, aproximando-se. Conseguia, mas preferia estar aqui. Ela tocou o tronco da árvore carinhosamente. É como se elas estivessem felizes, sabe? As plantas, como se pudessem sentir que estão saudáveis de novo. Você realmente acredita que elas conversam? Acredito. Só precisamos aprender a língua delas. Rebeca se virou para ele. Júlio, preciso agradecer por confiar em mim, por me dar chance. Você mudou minha vida. Você salvou a minha. Ele deu um passo mais perto. E não apenas a fazenda, a mim. Estava me afogando em orgulho e medo, e você me mostrou que está tudo bem em não ter todas as respostas. Eles ficaram ali, tão perto, que podiam sentir o calor um do outro, cercados pelo perfume doce das laranjeiras e o canto noturno dos grilos. Rebeca. Júlio hesitou, vulnerável de uma forma que nunca havia sido. Eu sei que as circunstâncias são complicadas. Você foi minha funcionária, e agora é minha sócia de certa forma. E eu sou mais velho, e talvez seja completamente inapropriado, mas eu preciso ser honesto. Ela colocou o dedo nos lábios dele, silenciando as palavras atropeladas. Júlio, você fala demais quando está nervoso, sabia? E então, ela o beijou. Foi suave, doce, carregado de tudo que não precisava ser dito. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Eu também, Rebeca sussurrou. Caso você estivesse tentando dizer que está se apaixonando, porque eu também estou. Júlio a puxou para um abraço, o rosto enterrado nos cabelos dela, sentindo pela primeira vez em anos que estava exatamente onde deveria estar. 6 meses depois, a fazenda Santa Helena estava irreconhecível. A primeira entrega de laranjas para os americanos havia sido tão bem sucedida que eles duplicaram o pedido. Rebeca, agora oficialmente formada com honras acadêmicas, era a agrônoma-chefe com escritório próprio e equipe. Seu trabalho de conclusão de curso sobre recuperação nutricional acelerada de citros havia sido publicado em revista científica, trazendo reconhecimento nacional para a fazenda. Júlio havia se matriculado em um curso de gestão sustentável do agronegócio. Não porque precisava, mas porque queria. Aprender se tornara prazer, não ameaça. Dona Lúcia cuidava dos jardins e da cozinha, mas agora com ajuda, finalmente permitindo-se descansar depois de décadas de trabalho duro. E naquela tarde ensolarada de setembro, sob a árvore centenária carregada de laranjas douradas, Júlio se ajoelhou. Rebeca Silva, você entrou na minha vida como uma tempestade silenciosa. Mudou tudo sem fazer barulho. Me ensinou que a verdadeira força é ter coragem de mudar. Me mostrou que valor não tem nada a ver com posição ou título, mas com caráter e coração. Ele abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples, mas lindo.
Você quer continuar salvando esta fazenda e este fazendeiro teimoso para o resto da vida? Rebeca estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo e se levantaram para se beijar, aplausos explodiram ao redor. Os funcionários haviam se escondido entre as árvores, esperando este momento. Seu Miguel limpava lágrimas sem vergonha. Até que enfim o patrão aprendeu que as melhores coisas da vida a gente não herda, a gente conquista. A festa se estendeu pela tarde inteira, e quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja como as frutas que o cercavam, Júlio e Rebeca caminhavam de mãos dadas pelo laranjal. Sabe o que é engraçado? Rebeca disse, encostando a cabeça no ombro dele. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui, noiva do dono da fazenda, trabalhando como agrônoma, eu diria que era conto de fadas. E o que diria agora? Que contos de fadas são reais, só não acontecem da forma que imaginamos. Ela parou, virando-se para encará-lo. Não foi príncipe salvando princesa. Foi 2 pessoas imperfeitas se salvando mutuamente. Foi ter coragem de falar e humildade de ouvir. Foi confiar quando era mais fácil desistir. Júlio beijou sua testa suavemente. Foi você recusando ser invisível. Foi você entendendo que seu valor não dependia de alguém reconhecê-lo, mas de você conhecê-lo primeiro. Eles ficaram ali até as estrelas começarem a aparecer, cercados pelas árvores que agora produziam as melhores laranjas da região. As mesmas árvores que quase morreram, as mesmas que foram salvas por alguém que todos ignoravam. E na brisa da noite, se alguém soubesse ouvir, podia jurar que as laranjeiras sussurravam sua própria versão da história. A história de como a faxineira que observava em silêncio se tornou a agrônoma, que transformou não apenas o solo, mas os corações. A história de como o orgulho se transformou em humildade, medo, em coragem. E 2 mundos separados por classe e expectativas se fundiram em um amor verdadeiro. A história da Fazenda Santa Helena, onde as laranjas não foram a única coisa que floresceu naquele ano memorável. E quando Dona Lúcia, da janela da cozinha, via o filho e sua futura nora caminhando entre as árvores, ela sussurrava para o céu: "Você viu isso, amor? Nosso filho finalmente encontrou o que você sempre quis para ele. Alguém que o vê de verdade. Alguém que o desafia a ser melhor. Alguém que ama não apenas o que ele tem, mas quem ele é." E se o vento que balançou as cortinas naquele momento foi apenas vento ou uma resposta do além, ninguém poderia dizer com certeza. Mas Dona Lúcia sorriu, sentindo em seu coração que o marido estava em paz. Porque o legado havia sido honrado, não através da teimosia ou do orgulho, mas através da evolução. E havia sido salvo não por quem todos esperavam, mas pela pessoa que ninguém estava vendo. Às vezes, as maiores revoluções começam com os menores sussurros. Às vezes, quem você ignora é exatamente quem vai salvar tudo. E às vezes, apenas às vezes, os contos de fadas são reais. Só precisam de pessoas corajosas o suficiente para reescrever o final. 2 anos se passaram desde aquele dia transformador na Fazenda Santa Helena. Júlio e Rebeca, agora casados, caminhavam pelo laranjal com seu filho de 10 meses, pequeno Gabriel, nos braços dela. O menino esticava as mãozinhas tentando alcançar as laranjas douradas que pendiam dos galhos, arrancando risadas apaixonadas dos pais. A fazenda prosperava como nunca, reconhecida internacionalmente pela qualidade de seus frutos e pelo modelo sustentável de gestão que Rebeca implementara. E enquanto Dona Lúcia observava da varanda, vendo 3 gerações reunidas sob o sol da tarde, seu coração transbordava de gratidão, porque às vezes os finais felizes são reais, e às vezes o amor verdadeiro cresce exatamente